Bom dia, boa tarde, boa noite, professores e professoras. Mais uma formação de ATPC aqui da Diretoria de Ensino Sul 1. Lembrando que nós estamos na semana B, que correspondem aos dias 28 ao dia 1º de abril. Meu nome é Ícaro, sou PCNP na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, componente de História. Bom dia, eu sou a PCNP Marilanda Gonzalez, eu sou da área de linguagens, componente de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Lembrando que a Mari ela entrou recentemente, agora ela veio para acrescentar no time de PCNPs aqui do Núcleo Pedagógico. Seja muito bem-vinda, Mari. Agora, passo a palavra para a Alessandra. Obrigada, Ícaro. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC, como o Ícaro já disse. Seja bem-vinda, Marilanda, né, a nossa primeira TPC, mais uma companheira aí para a língua portuguesa. Também estará aí à disposição de todos vocês. Tá? Passo a palavra aí, Ícaro. Obrigado, Alessandra. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que essas ATPCs agora são ATPCs integradas. Tá? Então, a gente tem as diversas áreas do conhecimento juntas nessas formações. Nas redes sociais, sigam a página do Núcleo Pedagógico, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sempre temos novas novidades para vocês, bem como materiais que vêm para o Núcleo Pedagógico, outras notícias. No site da diretoria, lembrando que a cada formação, final de formação, nós enviamos esses materiais, eles ficam disponíveis para vocês. Então, essa é a trilha que vocês podem seguir dentro do site da diretoria, materiais e conteúdos, para acessar esses materiais. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre projetos de reforço e recuperação. Um projeto que veio da nossa secretaria, que agora está sendo implantado nas diretorias de ensino e nas unidades escolares. Então, os objetivos de hoje são apresentar o projeto de recuperação e reforço das aprendizagens, preparar os docentes para a análise dos resultados das avaliações, adequar as atividades pedagógicas para as necessidades dos nossos estudantes, e os conteúdos, a apresentação dos projetos de recuperação, reforço e aprofundamento, o aprender juntos e o além da escola. Como reflexão inicial, nós trouxemos um vídeo chamado A Borboleta de Alce, que eu vou transmitir para vocês agora. What would you guys say to teachers if they're not getting high quality work? Could they learn something from this? And what would you say to them that they could do differently in their classrooms? This is a story called Austin's Butterfly. And it's a true story about a first grade boy, and his name is Austin, and he goes to school, or used to go to school, in a town called Boise, Idaho. And in his class in Boise, Idaho, they were studying butterflies, and he had to do a project. His job in first grade was to draw a butterfly, and this is the butterfly that he picked. Austin had to use this photograph as his model, and he had to draw an accurate scientific drawing of this butterfly. This is called a tiger swallowtail. I knew it! Can you tell, Toby, why it's called tiger? Because it kind of has the stripes of the tiger right there. Good. So here was Austin's job. He was supposed to do a scientific drawing of that butterfly. But remember, Austin was only in first grade. And you know what he did? He forgot to look like a scientist carefully. He got his paper and he just started to draw the image of a butterfly that he had in his head. And he wasn't looking like a scientist. And so this is what he drew. Whoa. It's not bad, and it is a butterfly. But does it look exactly like this? No. No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. And so they didn't look at this and say, good, Austin, you're done. They said, Austin, good start. Now we can start giving you critique so you can do a second draft and make it better, and a third draft and make it better, and you can make it much, much closer to this. And he was ready to go. All of the first graders in his critique group sat on the floor like you guys are, and they decided to split their advice into two kinds. First,
just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd give him advice about the pattern inside the wings. Alia, what would you say? You can make it much pointier. Good. These wings could be much pointier. Who else would add something? Atak, what would you say? How about the angle? Because, not to be mean about Yes. the angle, it's just not exact. So Okay, so show me. Come on up here, Atak. Show me what you would ask him to do slightly differently. like to make it a little longer, Longer where? Draw where you would do it. right there. Okay, so pull this out longer. Yeah. That's very specific, Atak. Thank you. Jamila, what would you say? It's like triangle. Good. Jamila, I love that. So you're saying more like a triangle shape. And I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. And you know what Austin said? He said, okay, I'll go try. And he went back to his seat and he drew this. Wow. Does this look more like a triangle? Yeah. Yeah. Did he go out further, like Atak was suggesting? Yeah. Did he add some jaggedness here, Yes. like Cindy? Did he get rid of that bottom thing? Yes. So he did listen to his friends and he made it better. It's not perfect. Toby, what would you say? I'd say don't put those little tail things so pointed in. I'd say put them more pointed down. Good. Okay. And Ethan, what would you say? I think you should make the wings like this, not like just like. Okay. He listened to his friends and they said, this is really a lot better, Austin. That second draft really is better. Yeah, maybe you can make a third one. Good. Maybe he could make a third draft. Yeah, And so he did this draft. that's the third draft. That's his third draft, Hadley. That's just right. Elijah, what do you notice there? Well, one wing's more pointed than the other, and that side is a little bit higher than Good. Coburn? right here. It doesn't have the inside thing still. Ah, okay. Needs a little bit more of that notch. So do you think maybe he should do a fourth draft? Yeah. Well, that's just what he said. He said, shoot, okay, I got round again. I'll go back and do a fourth draft. Listen. He listened. Does it look more even like Elijah was suggesting? Yes. Yeah. And does it look like it's coming out a little sharper, like Cindy was suggesting? And like Attack was saying, it's a little, the angle looks a little better. So now Austin was feeling really good. He said, am I ready to add some pattern? And they said, okay, why don't you try adding some of the pattern? And he did. He's good at it. He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. Let's look at his last draft. And what do you think? Did it come out really good? Yeah. Yeah. Actually looks way. What do you think about how much progress he made? Attack, what would you say about his progress? He made like a lot of progress. He persevered doing it. His friends were honest with him. What was it about the kinds of advice that they gave that allowed him to get better each time? Hassan? Well, they told him what was wrong about it. Did they say it's just wrong, or were they more specific than that? They were more specific, but they weren't mean about it. Great. Hadley. He made 6 drafts. And so is that something that other kids should learn from? What should we learn from that? We can make other drafts if it's not right. Good. So if it's not right, you can keep doing more drafts to make it better. You just don't use things in your head. You want to use a sharp eye. Good. He used the eyes of a scientist. Great. Muito legal, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Foi esse vídeo porque ele aborda várias situações, várias questões que são muito pertinentes a todo o nosso trabalho enquanto educadores, né? Nós estamos falando nesse vídeo de avaliação, uma avaliação que foi feita com critério, por crianças, mas como mesmo um garoto disse no vídeo,
O Austin foi corrigido pelos amigos, mas os amigos não foram maus, né? Então teve todo um tratamento honesto em relação aos desenhos do Austin, teve todo um carinho por parte dos colegas, teve a intervenção do professor, que no fundo esse é o nosso trabalho, né? Essa é a nossa tarefa, é a tarefa de todos, nós nos educamos em comunhão, como disse o Paulo Freire. É muito interessante perceber a evolução do Austin, de um desenho que foi feito inicialmente com aquilo que ele trazia, né, em termos de conhecimento sobre o que seria uma borboleta, como ele poderia compor o desenho de uma borboleta. Ele chegou ao que eles chamaram aí no vídeo, o professor e os colegas, né, de um olhar mais científico. O objetivo principal de todo o trabalho que a gente realiza em sala de aula é justamente chegar a essa excelência acadêmica, desenvolver esse olhar científico, proporcionar situações em que as crianças se sintam à vontade, acolhidas, elas podem ser corrigidas de uma maneira educada, em parceria mesmo. É um trabalho em comunhão, a educação é um trabalho em comunhão. Nós temos os momentos, né, individuais, aprender também é um ato solitário, mas o trabalho em comunhão, ele sempre tende a trazer muito mais resultados bastante significativos. E a gente fica feliz, fica satisfeito de ver a evolução do Austin, como a gente espera a evolução das nossas crianças. Então, o porquê dessa discussão? Pensar nesses dois projetos, né, o Aprender Juntos, o Além da Escola, todo esse programa de recuperação, o que a gente pretende com tudo isso é justamente que várias crianças, assim como o Austin, consigam evoluir, superar suas dificuldades com a intervenção, né, dos professores, com o trabalho em equipe com as crianças, porque nós estamos aqui para isso, para aprender juntos. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Alessandra, ela vai dar continuidade a essa nossa discussão. Alessandra. Obrigada, Mari. Belíssima a sua reflexão. Só para completar, né, um pouquinho da reflexão da Mari, do vídeo que nós acabamos de assistir, vocês perceberam que para que o Austin ele prosseguisse, né, para desenvolver o desenho, foi apontado ali o que ele precisava fazer, mas foi identificado também, primeiramente, o que ele já tinha feito, né, que é um paralelo aí com a nossa função, né, enquanto educadores, identificar o que os nossos alunos já sabem e melhorar a partir disso. Então, a gente tem que sempre valorizar ali o que o aluno já sabe e partir do que ele sabe, né, e não pressupor, vou começar qualquer conteúdo, não, eu preciso saber onde o meu estudante se encontra nesse momento, qual é o nível de aprendizagem que ele está, que é o que nós vamos falar aqui neste projeto de reforço e recuperação, tá? Então, vamos lá. Esse projeto de reforço e recuperação, ele é como se fosse um guarda-chuva mesmo, tá? Na verdade, o nome é Programa Projeto de Reforço e Recuperação, então a gente simplificou para Projeto de Recuperação. Esse projeto, ele é como um guarda-chuva por quê? Ele abarca outros 3 programas, né? Outros 3 projetos, na verdade, que é o Tempo de Aprender, que ele é específico para o EFAI, primeiro e segundo ano, o Aprender Juntos, que é do 3º ao 6º ano, tá? Mas também a gente pode aprimorar esse Aprender Juntos para o restante das outras turmas do EFAF, inclusive até o médio. E temos também o projeto Além da Escola. Esse é do 3º ano, a 3ª série do ensino médio. O projeto Aprender Juntos e o projeto Além da Escola, eles equivalem ao nivelamento que acontece nas PEIs, tá? Então, a gente pega ali o nível que cada estudante domina, né? Qual habilidade ele se encontra em maior desenvolvimento ou em defasagem, e equipara essas habilidades. Pode passar o próximo, por favor. Então, só para resumir, né? Esses 3 programas, eles fazem parte desse projeto de recuperação e reforço. Então, o nome Recuperação e Reforço, ele abarca tanto Além da Escola, quanto é o Tempo de Aprender, quanto o Aprender Juntos, tá? Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho
em específico do Aprender Juntos e do Além da Escola. Então, aqui, gente, ele está do 3º ao 6º ano do ensino fundamental, porém, a gente sabe que todo professor precisa trabalhar a recuperação, né? Esse programa está sendo específico para o 6º ano, então, os coordenadores já tiveram a formação, como foi dito, eles vão repassar para vocês que lecionam para os 6º anos, mas do 7º ano à 3ª série do médio, também é possível fazer esse projeto, tá? Só que aí vocês farão de uma forma não tão integrada com as demais séries, e sim cada professor dentro da sua disciplina, cada professor dentro do seu momento ali, do seu conteúdo. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem o Aprender Juntos e o Além da Escola. Por que foram criados esses projetos e como que eles estão desenhados? Então, por que oferecer recuperação diferenciada de acordo com os níveis de aprendizagem dos estudantes do 3º ao 6º ano do ensino fundamental? E aqui, como eu disse, né, eu vou me estender à 3ª série do médio, tá? Programas para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem. Como recompor as aprendizagens e como o programa de recuperação e aprofundamento se articula ao Aprender Juntos. Então, aqui a gente percebe que esse programa a gente fala programa de recuperação e aprofundamento, como eu disse lá no guarda-chuva, né? Ele é um projeto que ele vai abarcar todas as formas de recuperação. Então, aqui, embora esteja ali especificando o 6º ano, mas ele pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, porque é uma recuperação, é um aprofundamento, né, que todo professor vai colocar aí na sua disciplina, no seu momento de aula. Então, como que ele vai fazer essa articulação com todos os elementos que ele costuma utilizar no seu dia a dia? Pode passar, por favor. Então, aqui, a gente sabe, né, todos sabem, todos vivemos a pandemia, né, estamos ainda aí em pandemia ainda, né, no finalzinho, mas espero que seja no final, mas estamos ainda em pandemia. E a gente sabe o quanto a pandemia impactou no desenvolvimento dos nossos estudantes, né? Tivemos 2 anos que foram muito árduos, foram 2 anos que a gente conseguiu perceber esse impacto tão negativo para os nossos estudantes. Então, o que aconteceu? Houve uma avaliação amostral dessa aprendizagem dos estudantes. Então, para medir esse impacto da pandemia sobre as aprendizagens dos estudantes, no início de 2021, tá? Foi feita uma pesquisa. Então, essa pesquisa, através dos estudos da SEDUC, foram feitos o quê? Foram feitas avaliações de matemática e língua portuguesa, que é que a gente já é habituado a fazer, tá? Aplicadas a estudantes do 5º e 9º ano, e 3ª do médio da rede estadual. E comparou esses dados com o SAEB dos anos anteriores. Nessa comparação, percebeu-se que... Passa o próximo, por favor, que eu acho que não sei se é nesse que já vai... Acho que tem um aqui. Com essa comparação, percebeu-se o quê? Que os estudantes em 2021, eles tiveram uma defasagem maior do que o índice de 2019. E aí a gente sabe, né? Justamente por conta da pandemia. Vamos pensar que já saiu também, vocês já devem ter visto aí os resultados do SARESP. E a gente percebeu que teve, sim, né, uma regressão de muitas escolas. Vocês devem ter olhado isso na de vocês também. Então, habitualmente e infelizmente, a gente tem sempre uma defasagem, né? Infelizmente, nem todas conseguem avançar. Só que com a pandemia, nós tivemos aí 2 anos de pandemia. Então, esses índices meio que eles dobraram, né? Porque foram 2 anos que a defasagem aumentou. Então, todo esse impacto trouxe esses dados aqui para a gente. Então, ó, só para a gente analisar aqui, em língua portuguesa no 5º ano, que corresponde ao nosso 6º ano de agora, a defasagem foi de menos 29% de acerto, né? Então, a queda para o nível de aprendizagem próximo ao SAEB de 2017. Então, isso em 14 anos atrás. Então, vocês verifiquem que a gente, mais de uma década, né? Que igualou o nível aí. Então, para a gente perceber o quanto que essa defasagem atrapalhou, tá? Para o 9º ano, menos 12, e para a 3ª série do médio, menos 11. E depois a gente tem matemática, né? Que também teve uma defasagem muito alta. Então, vocês observem aí que o 5º ano, correspondente ao nosso 6º ano, teve uma queda de menos de 47%, né? Então, equivaleu aí a uma década também, né? E
o 9º ano, menos 14, e a terceira série, menos 18. Então, aqui ele fez a comparação do SAEB de 2011, tá? Para a matemática foi de 2011 e para a língua portuguesa de 2007. Mas vocês observem que, ao invés de ter um avanço, né, o mesmo nível ali, ele se equiparou há 10 anos atrás. Então, a gente sabe que o impacto foi grande, a gente sabe que houve uma defasagem, só que quando a gente olha para esses dados aqui, a gente pensa, nossa, uma década são 10 anos, né? E para a língua portuguesa, 14. Então, é muito tempo que esses alunos mostraram aí essa defasagem que, infelizmente, foi acarretada pela pandemia. E aí a gente pensa, né? O que eu posso fazer? O que a gente tem que fazer? Então, a SEDUC colocou esse projeto, Programa de Recuperação e Reforço, tá? Que ele está lá no guarda-chuva, quando vocês receberem o material. Não precisa voltar o slide, não, tá? Quando vocês receberem o material, vocês vão ver que ele fala sobre a Resolução 13. Essa Resolução 13, ela incorpora esse projeto, tá? Esse material já está em posse dos coordenadores, então vocês podem solicitar para fazer a leitura, caso fiquem em dúvida, mas ou também fazer uma busca, tá? Mas vocês também receberão o material e conseguirão acessar. Então, o que para mitigar, né, esse impacto da pandemia, o que pode ser feito? Então, a gente tem esses projetos, que é o Tempo de Aprender, específico do EFAI. A gente tem o Aprender Juntos, que é esse que a gente está apresentando para vocês, que ele, embora seja específico, pensando agora no EFAF, ele é específico do 6º, ele pode e deve ser ampliado por todos os professores, tá? E aí dentro das suas aulas, dentro dos seus meios de transmitir seus objetos de conhecimento, tá? E ele pode ser estendido até a terceira série do médio, tá? E também tem o Além da Escola, que depois a gente vai falar um pouquinho. Pode passar o próximo, por favor. Aí, por que um projeto voltado à melhoria da aprendizagem? Diferenciando por níveis de aprendizagem. Então, aqui, o que é feito? A gente, como lá no vídeo, né, da borboleta de Austin, a gente identifica qual que é o nível de aprendizagem do meu estudante, observo lá até onde ele consegue avançar, qual que é a defasagem que ele tem, e a partir dessa defasagem, eu vou seguir. Quando a gente faz esse diagnóstico, que vai ser dito um pouquinho mais para frente pela Marilanda, vocês vão perceber que, quando faz esse diagnóstico, a gente vai perceber que tem estudantes que têm as defasagens semelhantes. Iguais a gente não vai ter, porque sabemos, né? Cada um de nós somos únicos. Então, habilidade ali, defasagem ou desenvolvimento igual a gente não vai ter, mas sim similares, parecidos, tá? Então, além da ampliação das defasagens dos estudantes, houve um aumento na variedade de níveis de aprendizagem que se encontram os estudantes de uma mesma turma, considerando fatores como acesso à tecnologia em casa. Então, a gente sabe também que, desculpa, devido a tudo que a gente passou, né, da pandemia, questão de falecimento na família, questão de emprego, questão de aluno que precisou parar o pouco que estava estudando em casa para poder trabalhar, para poder ajudar na renda de casa, e também a falta, né, ou acesso à tecnologia em casa. Isso também impactou bastante, tá? Pode passar o próximo. E aí, o que nós podemos fazer para superar esses desafios? Então, em um contexto tão desafiador, nosso trabalho será fundamental para assegurar aos estudantes oportunidades para que avancem em sua trajetória escolar com sucesso e tenham objetivos e tenham oportunidades ao longo de suas vidas para desenvolver e alcançar seus projetos de vida. Então, aqui, quando a gente fala em oportunidade, trajetória escolar com sucesso, é aquilo que eu já comentei. É a gente identificar onde que está ali o ponto fraco do nosso estudante, onde que ele está em defasagem, e trabalhar em cima daquilo, fazendo intervenções. Para esse momento, pensando aí em todos os componentes, né? Cada professor dentro do seu componente, eu acredito que muitos já devem ter feito isso, porque nós já estamos há mais de um mês, né, que retornamos às aulas, mas creio que muitos já fizeram isso, como se fosse uma sondagem mesmo, né, um diagnóstico do que o meu estudante já sabe, o que ele lembra desse meu conteúdo, e onde que ele se encontra ali. E a partir desse momento é onde o professor vai avançar, tá? Abordagens focadas em consolidar aprendizagens fundamentais,
como relacionadas à alfabetização, ensinar de acordo com a necessidade de aprendizagem de cada estudante, serão cada vez mais fundamentais. Então, aqui a gente sabe que, infelizmente, agora falar um pouquinho do sexto ano, a gente sabe que o impacto chega no sexto ano, né? Quando a gente recebe aqueles alunos que não são alfabetizados ou que não consolidam, igual coloca aqui, as aprendizagens fundamentais relacionadas à alfabetização, ou seja, o aluno que é alfabetizado. A gente leva esse choque quando chega no sexto ano, só que, infelizmente, isso perpassa por todos os anos. Ele não para ali no sexto ano, quando ele vai para o sétimo, ele está alfabetizado. Infelizmente, isso ainda não acontece. Então, esse problema ele vai se desenrolando, vai se desenvolvendo e vai aumentando, porque o aluno ele vai ficando desestimulado, ele não vai querer mais participar, ele vai se tornar aquele aluno bagunceiro, porque ele não consegue entender, ele não consegue participar, não consegue interagir da aula. Então, o projeto de recuperação, ele também visa isso, fazer com que identifique quais são os alunos que não são alfabetizados e esses alunos tenham uma assistência diferenciada, tá? Diferenciada daquele que consegue compreender um texto, seja ele português, seja ele um texto de história, de geografia, até mesmo um enunciado de matemática, que a gente tem. E diferente também daquele que já consegue produzir um texto fazendo inferências. Então, esse sistema de recuperação é justamente para vocês pensarem dentro das aulas de vocês, tá? Isso em cada disciplina, em cada conteúdo, o que eu posso fazer com a minha turma. Então, sei lá, eu tenho um 8º ano. Nesse 8º ano aqui, eu identifiquei que tais alunos não dominam tais habilidades. Então, vou reservar uma aula minha, esses alunos vão desenvolver tal habilidade. O outro grupo já é um pouquinho mais avançado do que esse grupo anterior. Então, para esse já será uma atividade diferente. E assim sucessivamente. Pode passar o próximo, por favor. Então, esses projetos de programa de recuperação projetos e programas para recuperação, reforço e aprofundamento, eles iniciaram em 2019, que foi o projeto de recuperação e aprofundamento, e também consolidou com o projeto de recuperação e reforço, e a partir de 2021 foi quando começou o PRI, que é o projeto de recuperação intensiva. E também iniciamos o Além da Escola, que era aquele momento que os estudantes eles recebiam o auxílio do professor através do contato pelo celular, quando ainda não estavam todos de forma presencial nas escolas. Tá? Então, esse projeto de recuperação ele já vem sendo desenvolvido, porém agora, em 2022, com todos os estudantes retornando presencialmente, com todos nós professores dentro das escolas de fato, presencialmente, esse projeto ele veio com mais força, e mais intensificado para ser desenvolvido. Então, a novidade agora para 2022 é o programa Aprender Juntos e o Além da Escola, que compete o terceiro, aquele está 3º ao 6º ano, mas como eu falei, tá, gente, ele pode se estender e ele deve se estender até a 3ª série do ensino médio. Pode passar o próximo, por favor. Ah, tá. Aqui nessa parte, vai retomar um pouquinho daquilo que eu já tinha comentado com vocês, A importância de eu fazer um diagnóstico, identificar onde está o meu estudante, qual a defasagem que ele se encontra e trabalhar em cima dela. Essa parte aqui, a Marilanda, ela vai conduzir para vocês. Mari, desculpa que eu entrei um pouquinho, tá? Mas dá para você dar sequência aí. Passo a palavra, Mari. Obrigada, Alessandra, sem problema nenhum. Então, assim, esses 2 projetos pilotos, a Alessandra já iniciou muito bem, eles começaram no ano passado com pilotos, 5 diretorias de ensino foram selecionadas e contemplaram 26 escolas. O objetivo esse ano é justamente expandir para toda a rede estadual de ensino, um total de 91 diretorias, então para todas as escolas. Claro que, especialmente o Aprender Juntos, como a Alessandra já disse, o foco inicial seriam os alunos de 3º ano a 6º ano. Mas, como ela bem colocou, nada impede que a escola eventualmente estenda esse projeto também para as demais séries, caso a escola perceba, detecte que ainda existam alunos com muitas defasagens em relação à alfabetização, à compreensão, leitura de textos, à própria produção de textos e, sobretudo, com defasagens em relação ao letramento matemático. Então, aqui nesse slide, a gente consegue perceber, em relação à recuperação de acordo com o nível de aprendizagem.
Então, a pergunta é, como apoiaremos as escolas? Como vocês podem perceber, o que está sendo destacado inicialmente é justamente o diagnóstico. É preciso fazer um diagnóstico o mais preciso possível para que a gente possa detectar quais são as crianças, quantas são, como eu posso fazer esse reagrupamento pensando nesses níveis de aprendizagem. Então, eu posso utilizar diversos instrumentos de avaliação. Ora, uma atividade que o professor faça, né, que sirva para ele como um parâmetro, ele pode se apoiar nos resultados da ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, pode também utilizar os resultados do SARESP, da AP, e algumas atividades de sondagens aí que foram sugeridas para as escolas. Ele pode, inclusive, comparar os resultados de mais de uma avaliação, né, estabelecer essa comparação, para se chegar a um diagnóstico do quanto o aluno sabe, pensando aqui, né, retomando, fazendo aquela alusão ao Austin, onde o aluno está, qual é a referência que ele traz, e em cima disso desenvolver todo um trabalho para que esse aluno possa ir evoluindo, superando as suas dificuldades. Pode passar o próximo. O próximo slide, isso. Então, aqui nós temos, a partir do diagnóstico, eu tenho aqui os dados precisos, eu sei quem são os alunos, quantos são, e quais são os alunos com habilidades próximas, parecidas, né? Aquelas que o que eles já sabem e aquilo que eles estão apresentando a dificuldade, eu parto para o reagrupamento, organizo esses reagrupamentos dentro das escolas, dentro de um dia na semana ou 2 vezes por semana, isso vai depender da realidade de cada escola. E em cima desse dia diferenciado, eu vou trabalhar as atividades personalizadas, aquelas atividades que são diferenciadas, voltadas para esses grupos de estudantes. Então, nós temos aí atividades personalizadas, adequadas às necessidades de aprendizagem. Então, se eu tenho um grupo, por exemplo, que apresenta mais dificuldade em relação à alfabetização, as minhas atividades elas têm que ser voltadas para esse público, atendendo a essa demanda, atendendo a essa necessidade dos estudantes. Se eu tenho um outro grupo que já avançou um pouquinho mais, que já consegue fazer a leitura, né? Ele está alfabetizado, mas que ainda não tem a compreensão plena do que se lê, não consegue ainda ter uma visão muito clara do que está sendo colocado para ele em relação ao texto escrito, então a minha atividade ela já tem que ser um pouquinho diferente, né? Voltada para esse público. Pode passar o próximo, por favor. Aqui a escola também vai pensar em como vai ser, dentro desse dia diferente, que vai ser 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, enfim, como eu vou organizar os tempos e os espaços para atribuir esse projeto de recuperação. Então, a avaliação diagnóstica, como vocês podem perceber na imagem, ela vai contribuir, né, para esse meu diagnóstico inicial. A partir disso, eu faço os reagrupamentos e as aulas de acordo com os níveis de aprendizagem. Ora, esses reagrupamentos, eles são flexíveis, eles são temporários. Então, à medida que os alunos vão avançando, à medida que os professores vão percebendo, né, há de se dizer que tem que ser um trabalho em equipe, a gente não pode pensar nunca que os professores, somente os de português ou somente os de matemática, têm que focar o seu trabalho nisso, não, toda a escola tem que estar envolvida, é um trabalho interdisciplinar, né? Então, à medida que eu percebo, conversando com os meus professores, avaliando e sempre reavaliando os meus estudantes, à medida que eu percebo, nós percebemos, né, no grupo de professores, que esse aluno avançou, ele pode mudar de grupo, ir para um outro grupo para desenvolver outras habilidades. Então, por isso que a gente tem essa imagem de um movimento que é cíclico, né? Então, o projeto de reforço e recuperação, ele é cíclico. O aluno avançou, ele já vai para a próxima etapa. Próximo slide. As atividades personalizadas. Então, nós temos aí algumas referências, algumas, inclusive, com as quais os professores já estão trabalhando. E algumas que não estão sendo mencionadas aí, mas eu tenho certeza que os professores conseguem, né, contemplar os alunos com essas atividades. Então, as escolas podem utilizar diferentes materiais para apoiar na realização das atividades. O currículo em ação, que é produzido a partir do currículo de cada ano série, o Aprender Sempre,
produzido a partir da matriz de habilidades essenciais, os livros do Plano Nacional, né, do livro didático, e as próprias atividades, como eu já mencionei, que os professores trazem consigo, com a sua experiência, com a sua prática pedagógica do dia a dia. As ferramentas digitais, nós temos algumas citações aí que podem contribuir muito, e não só para os momentos, né, das aulas do projeto Além da Escola, aquele projeto que é do contraturno. Essas ferramentas digitais também podem contribuir, inclusive, nas atividades do Aprender Juntos, nos reagrupamentos. Nós temos a Khan Academy, temos outras também, né, como a Escola Digital, o Currículo Mais, que podem contribuir muito para essas atividades. São diferenciadas pensando, nesse público que nós estamos atendendo. Importante, o Guia de Recursos Educacionais Digitais do Estado de São Paulo, disponível nesse link, indica tecnologias que foram avaliadas pela SEDUC. É importante visitar também esse guia de referências para saber quais plataformas digitais já tiveram essa avaliação pela Secretaria da Educação. O próximo slide, por favor. Articulação. Então, como programa de recuperação e aprofundamento, ele se articula ao Aprender Juntos. Então, nós temos aqui uma referência que é a matriz de habilidades essenciais. Há de se pensar também no seguinte, para se fazer um trabalho um pouco mais focado e que traga resultados mais significativos, nós precisamos partir das habilidades essenciais e, com base nessas habilidades, selecionar, os professores podem selecionar aquelas que eles vão trabalhar num determinado bimestre. Então, nós temos aí as metodologias de agrupamento, podemos pensar nas metodologias ativas, o sistema de rotação por estações, a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em desafios, e tantas outras metodologias que podem servir como uma referência nesse dia, né, que seria um dia diferente, em que os alunos estarão agrupados de acordo com as habilidades, né, os níveis de aprendizagem. Então, pensar em se utilizar essas metodologias ativas como uma referência, até para que esse dia também seja um pouco mais lúdico, para que o aluno perceba que está sendo um dia diferenciado, pensado nele. O uso do material didático, como foi mencionado antes, o Aprender Sempre, que vai contribuir bastante, né, para todo esse trabalho que vai ser feito com esses alunos, pensando sempre que o foco é recuperar. Nós precisamos contribuir para que esses alunos possam recuperar as suas defasagens de aprendizagem e avançar em relação aos estudos. O próximo slide. Recuperação que é diferenciada por níveis de aprendizagem. Então, qual seria o objetivo geral, tanto do Aprender Juntos quanto do Além da Escola? Cada professor, dentro da sua disciplina, ele vai selecionar as habilidades que são essenciais dentro do seu componente curricular. Mas como se trata de um trabalho integrado, um trabalho em conjunto, que vai envolver os professores de diversas disciplinas, vai envolver toda a escola, inclusive a equipe gestora, os professores têm que pensar no momento em que eles vão desenvolver esse trabalho, desse dia diferente com os estudantes, que as habilidades do seu componente curricular, elas têm que consolidar as habilidades básicas dos estudantes, pensando nesse grupo, nesse público-alvo, que é o 3º ano ao 6º do ensino fundamental, pensando nessas habilidades, aquisição do sistema de escrita, leitura, compreensão e produção de textos e letramento matemático. Essas 3 habilidades que são maiores, elas são extremamente necessárias para que os alunos possam seguir com a sua trajetória escolar. Então, nenhum professor vai abandonar, perder de vista, ignorar as habilidades que são do seu componente. Mas aquilo que ele vem a selecionar, as habilidades que ele vier a escolher para trabalhar nesse dia diferenciado, tem que concorrer para essas 3 habilidades maiores. Porque é isso que precisa inicialmente ser recuperado. O aluno que não consegue ler, ou que já tem o domínio da alfabetização, mas não tem ainda, ele não está plenamente letrado, ele não consegue interpretar plenamente o que lê, e não consegue também produzir textos. E, sobretudo, aqueles que ainda não têm minimamente os domínios das habilidades matemáticas, vai ser difícil fazer com que esse aluno evolua. Então, primeiro, a gente precisa pensar na recuperação
dessas habilidades que são maiores. O próximo slide, por favor. Estou pensando um pouquinho no que são esses dois projetos, o Aprender Juntos e o Além da Escola. O Aprender Juntos é esse sistema de reagrupamento dos estudantes, de turmas diferentes, durante parte do tempo no turno regular, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Então, eu vou selecionar alunos que são, por exemplo, do sexto A, do sexto B e do sexto C, que têm habilidades parecidas, desenvolveram habilidades parecidas, mas que estão em defasagens também em relação a algumas habilidades semelhantes. E vou formar um determinado grupo. E com base nisso, eu vou desenvolver um trabalho voltado para esse público, como já foi dito aqui. O que seria exatamente esse projeto do Além da Escola? Nada mais é do que um projeto que deve acontecer no contraturno, com 2 aulas semanais. Então, se trata de uma expansão de carga horária por 2 aulas por semana, por meio dessas 2 aulas, com professores atendendo a pequenos grupos de estudantes, presencialmente ou remotamente, porque ele pode ser feito à distância. Inclusive, há um canal no Centro de Mídias voltado para esse projeto, com atividades, né, e transmissões voltadas para esse projeto. É necessário que haja um professor, né, que participe de uma atribuição e que ele esteja atendendo a esses pequenos grupos, monitorando essas atividades. E nessas atividades, os alunos terão acesso a plataformas digitais. Então, esse professor fará uma orientação para a realização dessas atividades com base nas plataformas digitais, Khan Academy, Escola Digital, Currículo Mais e assim por diante. O próximo slide. Então, pensar, quando a gente fala, por exemplo, do projeto que é plenamente presencial, que é o Aprender Juntos, pensar no que ele é e no que ele não é. Então, o que é o Aprender Juntos? Reagrupamentos flexíveis e temporários por habilidades e níveis de aprendizagem próximos. Atividades personalizadas para que todos os estudantes aprendam. Ele vai acontecer em dias, períodos de recuperação, reforço e aprofundamento diferenciados para os estudantes. Então, como já foi dito, são agrupamentos temporários porque à medida que os professores vão percebendo que um ou mais estudantes avançaram, conseguiram desenvolver aquela primeira habilidade ou aquelas primeiras habilidades que foram pensadas para esse grupo, e eles conseguiram desenvolver, já não estão apresentando mais essa defasagem, então eles podem já ser reagrupados, eles podem ser colocados em outros grupos para desenvolver habilidades que ainda não conseguiram desenvolver. O que não é, o que a gente não pode pensar em relação ao Aprender Juntos? Enturmação por desempenho. Então, como era há algumas décadas, o sexto A inteiro vai ser o grupo dos alunos que são os mais avançados possíveis. O sexto B é aqueles que não avançaram ainda, né? Não são alunos tão assim, que têm notas excelentes. O sexto C, o sexto D, então já são os alunos que apresentam as maiores dificuldades. Isso acontecia há algumas décadas, né? E era inclusive instrumento de preconceito mesmo. Precisa ter todo um cuidado em relação a esses reagrupamentos, para que não fique para o aluno a sensação de que ele está sendo colocado num grupo que seja melhor ou pior em termos de aprendizagem. Por isso, a gente não pode pensar em categorização. Aqui são os alunos do grupo que compõem os alunos melhores em termos de aprendizagem, e esse grupo aqui compõe os alunos que são piores em termos de aprendizagem. Jamais pensar assim, e jamais fazer com que os alunos pensem dessa forma. Não pensar também que se trata de uma recuperação para apenas alguns estudantes. Mesmo aqueles que já avançaram, eles precisam desenvolver outras habilidades. Então, é um projeto que vai contemplar toda a escola. O próximo slide, por favor. Pensar também, sobretudo, em relação ao uso da tecnologia para recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens. Então, no próximo slide, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Nós temos algumas imagens aí, fica a pergunta para essas 3 imagens. Aqui tem tecnologia? Então, quando a gente olha para a calculadora, para o papel, para a tesoura, os lápis, né? Quando a gente olha, por exemplo,
nessa charrete, nessa carroça, né, que está levando os animais, aí a gente tem aí a composição das rodas. Quando a gente olha, por exemplo, para as frutas, as goiabas que estão aparecendo aí, nós temos tecnologia em tudo isso? Com certeza. A gente só não pode confundir, né, pensar que quando se fala de tecnologia, nós estamos falando apenas da tecnologia digital, que corresponde ao uso de ferramentas digitais. Então, o que é exatamente a tecnologia? Tecnologia é um tópico extenso que pode significar muitas coisas para as pessoas. Um corpo de conhecimentos, ferramentas, técnicas derivadas da ciência e, sobretudo, da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços. Eu posso pensar em tecnologia de uma forma desplugada. Eu posso desenvolver um trabalho, por exemplo, de programação com os meus estudantes, utilizando papelão, cartolina. Quando eu faço, por exemplo, um jogo, pensando no passo a passo, quais são as regras, os meios para se chegar a um determinado objetivo. E, claro, não preciso nem, né, acho que já está claro, eu posso e devo também fazer uso das ferramentas digitais. O próximo slide, por favor. Há outro uso para a tecnologia? Fica a nossa pergunta aqui também. O que mais pode ser planejado para a recuperação? Aí nós temos as referências de uma das plataformas digitais, como já foi mencionado aqui, que é a Escola Digital. Aqui nós seguimos com as nossas referências bibliográficas. Vamos ter aqui no próximo slide as nossas referências bibliográficas que podem ser como referências para vocês. Vou passar a palavra aqui um pouquinho para a Alessandra, para fazer as considerações finais, o Ícaro também, que vem na sequência, né? Foi, é isso mesmo, né? A gente passou um pouquinho, mas que fique claro, né, que o projeto de recuperação ele pode ser desenvolvido em todas as disciplinas. Tá? Vocês receberam esse material, havendo qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Tenham todos um bom término de dia, de noite, de manhã, né, dependendo do horário que vocês forem assistir aí nas unidades escolares. Tchau, pessoal. Obrigado, professores. Tudo de melhor. Precisando, só ligar para o núcleo pedagógico. Até mais.